Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Neri, muito obrigado pela sua atenção. Hoje é sexta-feira, uma sexta-feira maravilhosa, muito linda, com um sol muito bonito, viu? Muito quente aqui em Santiago, tá fazendo 30 graus aqui, para vocês terem uma ideia, aqui no Chile. Estão pensando que Chile é só frio? No verão aqui faz muito calor. Nessa semana, a gente estava falando sobre um assunto muito importante, muito interessante, que é a mordomia, né? E o materialismo. O materialismo que é uma ferramenta que o inimigo tem usado bastante para afastar as pessoas de Deus. Eu estou feliz porque alguns irmãos já interagiram, já me deram conselhos, já me deram opinião. Se você tem alguma opinião, se você tem alguma sugestão de algum tema para a gente abordar, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, também não esqueça de comentar aqui no vídeo. Não esqueça de curtir e não se esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre o excesso de orgulho próprio. Para começar, vamos ir em Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui está dizendo que a gente não deve ter um conceito muito elevado, a gente deve ter um conceito equilibrado. Equilibrado quer dizer o quê? Que não pode ser nem elevado, mas também não pode ser um conceito baixo. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente deve olhar nos olhos dela. A gente não pode se sentir nem inferior e nem superior. A gente tem que se sentir igual, de acordo com a fé que nos foi dada. Um exemplo de uma pessoa que se sentiu superior às outras pessoas, que teve um orgulho próprio muito grande, a ponto de se comparar com Deus, de se sentir semelhante com Deus, foi Lúcifer. Isso mesmo, Lúcifer. Lúcifer era o anjo, um dos anjos mais lindos que tinha. Ele era tipo o presidente, sabe? O presidente de todos os anjos que cantavam, que louvavam a Deus. Ele tinha uma voz linda, maravilhosa. Os outros anjos admiravam ele. E o que aconteceu? Ele passou a ter um conceito elevado de si. Ele começou a querer ser melhor que Deus, ao ponto de cair. O maior pecado dele, o primeiro pecado dele, o começo de tudo, a raiz de todos os pecados talvez, foi o excesso de orgulho próprio. E para confirmar o que estou dizendo, vamos agora em Ezequiel 28:17, que diz assim: Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Então aqui está dizendo que a causa de Satanás cair, ser atirado para a terra, foi justamente o seu orgulho próprio. O fato dele se enaltecer, pensar que é melhor do que todos. Se Lúcifer se sentasse hoje em um divã para ser consultado com um psicólogo, com certeza ele seria diagnosticado com um problema chamado narcisismo. Quem sofre de narcisismo geralmente se acha o tal, se acha o mais lindo. Eles têm amor demais por si mesmo. Ele se ama demais, ao ponto de pensar que é superior a todos. Por que esse problema se chama narcisismo? Vem de um personagem da mitologia grega, Narciso, que se apaixonou pela sua própria imagem, quando viu em um espelho d'água. Outro personagem na Bíblia que com certeza seria diagnosticado com o narcisismo é Nabucodonosor. Sim, com certeza. Nabucodonosor, ele se achava o melhor de todos os reis. Não é para menos, né? A cidade de Babilônia era a cidade mais coberta de ouro, uma das mais lindas e magníficas de sua época. Heródoto, um historiador grego, quando ele foi relatar a sua viagem para a Babilônia, ele ficou admirado, ele ficou impressionado com a riqueza que tinha em Babilônia. Mas o excesso de orgulho próprio desse rei foi a causa da sua queda. Vamos ver aqui Daniel 4:30. Que diz assim: Disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Olha só, que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, e para a glória da minha majestade. Olha só, gente, o quanto ele tinha um ego inflado. Tudo era eu. Muitas vezes nós caímos nessa mesma armadilha, sabe? Queremos exaltar a nós mesmos. Outros personagens da Bíblia, que também caiu na armadilha de exaltar a si mesmo, de excesso de orgulho próprio, está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12, que diz assim: O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou
como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuam 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Uau! Olha só, gente. Os fariseus, eles se achavam melhor do que todos por cumprir a lei. Eles achavam que era superior a todos, inclusive aos publicanos, aos ladrões. Mas o fato deles terem esse excesso de orgulho próprio foi a causa da sua queda, com certeza. E o fato deles se acharem melhor do que os outros fez eles pecarem muito mais do que os publicanos. Talvez muito mais do que os ladrões, muito mais que os outros pecadores. Porque o pior pecado de todos é o orgulho próprio. Em 1 Timóteo 6,10 diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha só, aqui está dizendo que alguns irmãos, por amor ao dinheiro, desviaram-se da fé. Não está falando de pessoas que não conhecem a Cristo. Não está falando de pessoas que não conhecem a Deus, que não vai na igreja. E sim de pessoas que são da igreja, pessoas que tinham fé. Mas por amor ao dinheiro, eles acabaram se desviando da fé. Não sejamos como os fariseus, que tinham a verdade, que conheciam a palavra, mas por amor a si próprio, ou por amor ao que tinham também, eles acabaram se desviando da fé. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, a gente viu que a gente tem que ser igual, de maneira equilibrada, né? E aqui em Filipenses 2:3 vai mais além. Vai mais além. A gente tem que ser humilde. A gente tem que tratar as pessoas como superiores. Lá em Romanos capítulo 12, verso 3 diz que a gente não pode se considerar nem inferior e nem superior. A gente não pode se exaltar. Aqui em Filipenses 2:3, por mais que a gente não considere inferior às pessoas, né, e muito menos superior, a gente deve tratar as pessoas como se fossem superiores. Quando agimos assim, a nossa identidade é mesclada, é misturada com a identidade de Deus. Aí as pessoas não vão ver a nós mesmos, e sim vai ver Cristo. A gente vai refletir a imagem de Cristo. Um grande exemplo que a gente tem disso seria o rei Salomão. O rei Salomão passou por 2 fases da sua vida. Uma fase boa, uma fase de espiritualidade forte, uma fase que ele estava próximo de Deus e que ele fazia as coisas para a honra e glória do Senhor Jesus. A segunda fase seria a fase má, por conta do jugo desigual, por conta dos matrimônios que ele fez